Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, entregando esse tempo. Pai amado, eu te agradeço por estarmos aqui na tua casa, Senhor Jesus. Nos trouxestes aqui, porque há algo, Senhor Jesus, que o Senhor quer nos falar. Ó Deus amado, nesse momento, livra-nos de toda tentação, toda prova, todo ataque que cerca este momento, ó Deus, da tua palavra. Ó Senhor Deus, livra-nos, ó Senhor Deus, das preocupações da vida, Senhor Jesus, do cotidiano, que como espinhos sufocam, Senhor Jesus, a tua palavra, impedem que ela cresça e brote e produza fruto. Livra-nos, Senhor Deus, de Satanás, que como pássaro vem e colhe a semente da tua palavra que cai à beira do caminho. Livra-nos, Senhor Deus, da superficialidade, daquele solo rochoso em que a semente cai, mas não cria raízes. Ó Deus, mas nos dá o conhecimento profundo, o teu conhecimento da tua palavra, Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, livra-nos dos nossos preconceitos, dos nossos pressupostos diferentes dos teus. Livra-nos, Senhor Jesus, de nós mesmos, da vaidade, do orgulho, da arrogância, Senhor Jesus, para que a semente da tua palavra possa cair no nosso coração. E possa, isso sim, produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu santo nome. Amém. Aleluia. Poder sentar, meus amados. Então, eu não sei quantos estiveram aqui na primeira vez que nós fizemos uma abordagem semelhante a essa, sobre os princípios do livro de Provérbios para a nossa vida e família, no caso da última vez que eu estive aqui, na educação de filhos. Quantos estiveram aqui naquela oportunidade? Algo em torno de 40%, 50%. Bom, naquele momento, nós fizemos uma introdução e o foco era ver como é que o livro de Provérbios, a sabedoria ali depositada pelo nosso Deus, ela nos ensinava a tratar a questão da educação dos nossos filhos. E para iniciar, eu não sei se os irmãos lembram, mas até em consideração aos que não estiveram presentes, nós fizemos algumas observações iniciais que nos permitem entender o livro de Provérbios, muito lido, mas talvez pouco entendido, porque não fazemos uma leitura do jeito que ele foi escrito. E ali, na primeiro slide, eu coloco algumas observações gerais. O livro, no capítulo 1, versículo 1 ao 7, coloca objetivos muito além daquilo que o próprio livro estabelece. Diz ali nos primeiros versículos do livro de Provérbios, de Salomão, que foi um dos autores, no capítulo 25 e no capítulo 31 de Provérbios, descobrimos que, na verdade, houve outros autores, mas ali, nos primeiros 7 versículos, ele coloca o objetivo do livro. E quando a gente lê esses primeiros 7 versículos, nós descobrimos que o objetivo do livro, muito mais do que ensinar diretamente algumas coisas bem práticas, e a sabedoria é bem prática mesmo, ele quer nos instrumentalizar, quer nos dar ferramentas para adquirir sabedoria no decorrer da vida. Então não é só uma questão de dar o peixe, mas de ensinar a pescar. Então fala, o texto do livro aborda uma dezena ou um pouco mais de assuntos muito práticos para a vida, como a questão dos filhos, da humildade,
de como você se prevenir da mulher adúltera, como você tratar os seus pais, como tratar os seus filhos, como se dar em questões financeiras, em uma série que passa pouco de 10 assuntos. Mas note bem, o propósito do autor não é restringir a esses 10 temas de sabedoria. E sabedoria no livro de Provérbios não é uma sabedoria do jeito que a gente costuma entender a palavra sabedoria. Não é a sabedoria acadêmica, não é a sabedoria que você aprende intelectualmente, mas é a sabedoria de como viver. E no caso, como viver do jeito que Deus se agrada. Então, diferente daquela cultura grega, helênica, que tanto influenciou, inclusive o primeiro século de Jesus, que era uma sabedoria eminentemente intelectual, a sabedoria que trata em toda a literatura de sabedoria da Bíblia, aí não está só o livro de Provérbios, mas o livro de Salmos, o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes, trata como eu, como você, meu irmão, podemos viver de maneira sábia neste mundo, de uma forma prática, uma sabedoria de vida. Sabedoria tem esse conceito na Bíblia. E não é só na literatura da sabedoria, mas no próprio viver de Jesus. Não se entende uma pessoa sábia aquela que simplesmente tem os conceitos certos na cabeça. Não se entende que uma pessoa é sábia por ela deter muitos princípios, conhecer vários versículos decorados e conhecer um pouco de doutrina e de teologia. Isso aí não é uma pessoa sábia. A pessoa sábia é aquela que encarnou isso, que vive isso, que aprendeu a transformar esse conteúdo da mente no conteúdo de vida. Quando a Bíblia fala que uma pessoa é sábia, não é que ela fez 1, 2, 3 faculdades, mestrado, doutorado, mas é aquela que consegue viver de um modo sábio, como Deus entende que é sábio. Então, aqui, nesse livro, ao falar dos princípios, na verdade, na leitura dele, nós conseguimos perceber 4 chaves interpretativas para que você não só entenda o livro de Provérbios, essas chaves estão todas no livro, e você não entende, a não ser a última, que está no Novo Testamento, para que você entenda não só como agir nas situações abordadas pelo livro, mas que você possa enfrentar qualquer situação da vida com a sabedoria de Deus. Então, por exemplo, o homossexualismo não é um tema abordado no livro de Provérbios. E hoje, diante de todo o apelo e as propostas que estão, inclusive, no Congresso Nacional, e todos os posicionamentos que várias igrejas têm tomado em relação ao tema, apesar do livro não ter abordado especificamente o tema, ela te dá as ferramentas para que você enfrente esse tema e consiga viver de modo sábio em qualquer tempo, em qualquer lugar. Quais são essas 4 chaves interpretativas? Eu coloco ali e vou falar rapidamente delas. A primeira é que o livro de Provérbios, ele trata da verdade de Deus diferente do Pentateuco, diferente da Torá, e coloca a verdade de Deus de um modo muito expositivo e propositivo em forma de mandamentos. Então ali Deus fala aquilo que é moralmente correto, o que é moralmente errado, aquilo que é sábio, aquilo que não é sábio, de um modo bem claro, muito vinculado com uma proposta de santidade em a forma de mandamentos. Não é assim que Provérbios faz a sua análise. Ele procura analisar as consequências do viver tolo e as consequências do viver sábio. E trata isso dando conselhos, dando ensinos
que constituem princípios em vez de um mandamento direto. Qual a diferença do princípio para o mandamento direto? Ora, o princípio, ele é mais largo, ele abrange um maior número de situações, mas ele tem que ser considerado a cada caso o seu caso. Vou dar um exemplo. Vamos falar hoje aqui, e o livro de Provérbios fala muito sobre o uso da língua. Esse é um tema recorrente em toda a literatura de sabedoria, inclusive no Novo Testamento, no livro de Tiago, que é considerado a versão neotestamentária dos livros de sabedoria. Ora, diz o livro de Provérbios que até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Existe um princípio no livro de Provérbios da economia da palavra, na fala. De falar, um falar não precipitado, mas um falar pensado. E esse é um dos temas que eu vou abordar hoje aqui. Mas, ora, existem momentos, conforme o próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7 diz, existe tempo de calar e existe tempo de falar. Há momentos em que, em vez de você fechar a boca, você deve abrir a boca. Principalmente quando Deus orienta para você profetizar. Isso é o princípio. O princípio ele tem aplicação ampla, mas cada caso tem o seu lugar e o seu contexto tem que ser analisado segundo toda a palavra de Deus. E o livro de Provérbios é assim, em vez de colocar mandamentos determinados, regras estabelecidas, é um livro que trata mais de princípio, fiança. Mostra o quanto que a pessoa que dá fiança no livro de Provérbios pode estar cometendo um grande erro. Mas não diz em nenhum momento, não dê fiança, que não dar fiança é pecado. Não diz em nenhum momento isso. Eu posso dar fiança? Posso. Mas segundo o princípio da fiança no livro de Provérbios, se eu dou fiança é como se eu estivesse dando dinheiro para a pessoa. Eu tenho que separar ali o dinheiro, porque se por acaso eu for acionado, e a nossa lei é desse jeito mesmo, eu sou o primeiro acionado em caso de inadimplemento, eu tenho que pagar. Então, por amor, eu posso até dar fiança, desde que eu me guarde para isso. Isso aí para exemplificar como o livro fala. O livro não fala de regras, é isso, pronto e acabou. Ele fala de princípios. Em segundo lugar, uma outra chave interpretativa do livro de Provérbios é que ela analisa as suas atitudes na vida e leva você a analisar os seus atos, medindo e analisando a consequência dos seus atos. Então, se eu tomo uma atitude na vida, eu estou numa dúvida, se eu, por exemplo, compro este ou aquele bem. Alguns entendem que isso aí não tem nada a ver com o cristianismo, mas tem. O viver sábio, e isso todo o livro diz, ele tem muito a ver com a análise do que vai acontecer como consequência da sua decisão. E o livro, todo o tempo, quando ele fala da mulher adúltera, e fala que é doce o caminho no início, mas no final é um caminho amargo. Ele está te levando a pensar o quê, meu irmão? Na consequência do seu ato. Não analisar simplesmente aquele momento, o momento da sedução, mas analisar as consequências do seu ato. Também fala, como eu dei o exemplo, da questão da fiança. Para você analisar as consequências. Se você se tornou fiador de alguém, você se enredou com seus próprios atos. Não há nada na vida do cristão que deve ser feito sem essa análise em oração. Muitas vezes, Deus
não vai responder, faça isso, compre esse carro ou não compre esse carro. Mas Deus, meus amados, deu a você e a mim todo esse conjunto de princípios de sabedoria, para que você e eu usássemos o discernimento, faculdade fundamental ao cristão, para que quando ele não fala, você tome a decisão com sabedoria, analisando as consequências. Terceiro princípio interpretativo de Provérbio, e eu entendo o terceiro e o quarto como os mais importantes, né, o que está em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, que o temor do Senhor, aliás, que está no capítulo 1, o temor do Senhor, princípio da sabedoria, e lá no capítulo 8, versículo 13, está dizendo o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste nisso: aborrecer a arrogância, a soberba e a boca perversa. Então, entender que em toda atitude da vida deve estar presente a humildade. Como isso nas suas decisões? Aqui, no livro de Provérbios, quando fala de aborrecer a arrogância, quando fala do temor do Senhor, é arrogância em relação ao Senhor. Quando define aborrecer a soberba, ele está falando em relação ao temor, a minha e a sua soberba em relação ao Senhor. E esse princípio interpretativo, na verdade, é o grande ensinamento da Escritura, no caminho do homem, de resgatar o relacionamento com Deus depois do Éden. No Éden, um homem não temeu a Deus e se colocou a si mesmo como Senhor da própria existência. Afastou Deus da soberania da sua vida e do seu coração e colocou a si próprio como rei soberano. E o mais interessante é que quando nós nos convertemos e dizemos que Jesus, e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, alguns dias depois, alguns meses depois, estamos tomando as nossas atitudes como Ele não existisse. Como se o Senhor, na verdade, voltasse a sermos nós mesmos. Como se estivéssemos ocupando o trono do nosso coração. Então, Provérbios disse, o viver sábio, ele coloca um princípio logo de cara, que é o seguinte: Deus é o Senhor, e o temor do Senhor é o princípio de todo viver sábio. Em quarto lugar, e isso é um entendimento da palavra de Deus, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, é que Jesus é a plenitude da sabedoria revelada. Então, se você quer um viver sábio, em primeiro lugar, comece a pensar com princípios de Deus. Segundo lugar, analise as consequências. Terceiro lugar, tenha temor e humildade em relação a Deus, que é Senhor. Em quarto lugar, olhe para Jesus, que é a sabedoria, como disse o apóstolo Paulo, e toda a Bíblia, ela encontra a plenitude da revelação na pessoa de Jesus. Conta um pregador, uma poesia, né? Um dia, uma criança me parou. Papel e caneta na sua mão. A me olhar e a sorrir. Tarefa escolar para cumprir. E de repente me perguntou:
que eu faço para ser feliz? E dos céus os anjos começaram a cantar. Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, falar como Jesus falou, sonhar como Jesus sonhou. Se você fizer todas essas coisas, certamente será feliz. Porque Jesus, meus amados, é a síntese de toda a revelação de Deus. E não existe nenhum conceito de amar diferente e tão pleno, tão completo, quanto a vida de amor que Jesus viveu. E Ele é a última referência para você entender o livro de Provérbios, o que é o viver sábio. O próximo slide fala um pouco, eu queria, como são as duas chaves mais importantes, eu queria falar então da segunda, da análise das consequências, e da terceira, o temor do Senhor como princípio da sabedoria. Então, note bem, essa questão de você analisar a consequência, ela traz uma verdade muito profunda. É que do mesmo jeito que no universo, nas leis físicas, existe causa e efeito, existe consequência. Se eu largar esse meu óculos aqui, alguém duvida da consequência? A primeira, com certeza, é que ele vai cair. Podem ter até outras, ele pode quebrar. Consequência do universo físico, natural que Deus fez. O que diz, e que todo o livro de Provérbios diz, é que o viver, os seus atos, eles vão trazer consequências. No universo moral, no universo social, do jeito, não é igual ao universo físico, mas também nele existe consequências. A primeira grande consequência moral que Deus instituiu foi quando Ele colocou Adão lá no Éden, lá naquele jardim, e falou de uma consequência: se comeres da fruta da árvore do conhecimento, certamente morrerás. Ora, isso aí não era uma consequência simplesmente física, era uma consequência moral. Adão, a humanidade, morreu moralmente por aquele ato. E outros atos da nossa vida. Todos os atos da vida. A maneira como você educa seu filho. Né? Isso aqui é o culto da família. Né? E eu abordei muito isso. Né? Tudo que você fizer terá consequências no futuro. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando velho, não se desviará dele. É essa a ideia, meus irmãos, que o universo moral é consequencialista. E a grande desgraça do ser humano é que é uma consequência moral. O salário do pecado é a morte. Também é uma consequência. Então, vivemos num mundo consequencialista e nós pecamos. O nosso destino, simplesmente por essa ótica consequencialista e pelo pecado, é o pior dos destinos. É a morte. Nós só temos esperança porque Deus invadiu esse universo consequencialista e pecaminoso com a sua graça e com a sua misericórdia. A graça e a misericórdia restauram a possibilidade do homem ter vida e não viver morte. O consequencialismo, mais o pecado, seria trágico se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Outro slide fala um pouco da questão da humildade espiritual, mostrando
a necessidade de entender o temor do Senhor como essa humildade espiritual em relação a Deus. Porque o pecado é o que está, não nesse, acho que no próximo. Segundo, inclusive, essa aqui é um trecho da revista da CPAD, meu querido pastor Gilberto, né, que ele fez questão na época de me indicar o livro, a revista de capa dura, que eu guardo com muito carinho até hoje. E está lá escrito exatamente esse texto. E aqui mostra claramente a questão da humildade como a questão central do Evangelho, porque a nossa declaração diante de Deus foi uma declaração de soberba, a mesma declaração de Lúcifer, a declaração de Lúcifer, a cogitação de Lúcifer, em Isaías 14, 12 e 15, que ele quis subir até as alturas e ser semelhante ao Altíssimo. Tá? A mesma consideração teve Adão, quando Lúcifer, na forma de serpente, o tentou e disse que se ele comesse do fruto, ele seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. E essa soberba espiritual, ela se apossou da humanidade, e nós hoje, aqui e agora, até hoje, mesmo convertidos, como nós temos o velho homem dentro de nós temos essa tendência interior de sermos soberanos, de sermos senhores de nós mesmos. Por isso, sem temor do Senhor, que afasta a arrogância, que afasta a soberba, não há sabedoria de Deus. Então aqui a humildade, existe diferença entre humildade, a pessoa é humilde, e a humildade espiritual. A humildade espiritual é uma humildade qualificada, é uma humildade em relação a Deus. Ela com certeza se reflete na humildade em relação aos irmãos, na sua mansidão em relação aos irmãos. Mas é fundamental entender quem é soberano em toda a vida, em todo dia, em todas as horas do dia. Então, feitas essas considerações iniciais, como eu falei, na vez passada nós falamos sobre a questão da educação, e eu mostrei como entender, ensinar o filho a pensar nas consequências dos seus atos, é fundamental para a própria educação dele. Dei até o exemplo da experiência do Marshmallow, feita na década de 70, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e como aquele grupo, aqueles que avaliavam as consequências, ele prosperou na vida, mesmo não sendo cristão. Enquanto que aquele outro grupo, que não avaliava as consequências dos seus atos, eles se transformaram em pessoas com a família destruída, pessoas que não obtiveram paz e prosperidade por um princípio, simplesmente pelo princípio de considerar e avaliar as consequências dos seus atos. E hoje, eu quero falar com os irmãos, vou falar sobre esses princípios de Provérbios aplicados aos relacionamentos conjugais. Aplicado ao relacionamento marido e mulher, pai e filho, né? Especialmente no falar, nas discussões que existe no seio da família. Porque o livro de Provérbios traz muito em relação a isso. A sabedoria, como eu falei, de Provérbios é sabedoria de vida. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, pare um pouco para entender o seu próprio caminho. É o que está escrito em Provérbios 14, versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o próprio caminho. E quando a gente olha para os conflitos familiares, conflitos entre marido e mulher, pais e filhos, a gente precisa entender qual é o ambiente que a gente está inserido. Qual é essa água, esse oceano de cultura pós-moderna
que nos envolve, para a gente entender como é que isso afeta, e afeta muito, a nossa vida em família. A nossa sociedade pós-moderna, ela tem alguns princípios que a gente assimila sem perceber. E na casa, na nossa convivência familiar, nós assimilamos sem perceber. Aquele texto lá de Romanos capítulo 12, de se tomar a forma do mundo, é isso que acontece. Nós tomamos a forma do mundo sem perceber. Coloco o primeiro princípio do pós-modernismo, né? Esse ambiente cultural que a gente vive, que diz o seguinte, que a verdadeira essência da vida, a verdadeira felicidade é a liberdade para fazer escolhas. Vale tudo para buscar os seus sonhos. Então, o viver feliz na nossa sociedade, meus amados, é você ter a liberdade para entrar no mercado e poder escolher o que quiser. Entrar no shopping e escolher o que quiser. Fazer as suas escolhas do que você vai fazer com o seu tempo. Para onde você vai viajar. Nada é colocado como o maior exemplo da capacidade. Feliz é aquela pessoa que pode escolher o que quiser. E nós viramos a sociedade em que tudo é colocado na prateleira. Você entra na internet, está lá na prateleira, relacionamentos, em que você escolhe com quem você vai se relacionar. Está lá na prateleira o que você vai fazer com o seu tempo, aquilo que você vai ler. E o homem fica vibrando com aquilo como se isso fosse o que há de melhor. Na sociedade pós-moderna, vale tudo para buscar os seus sonhos. Não é isso que a Xuxa diz? Lá dos menininhos pequenininhos. Busque os seus sonhos. O Mickey Mouse, lá na Disney, em todos os shows da Disney, a grande frase que ele termina todos os shows dele é: Make your dreams come true. Faça os seus sonhos virar realidade. E a gente vai assimilando isso. Eu já vi pregação no meu evangelho, assim, tema da pregação: busque os seus sonhos. Todo mundo fica feliz. Isso bate com tudo aquilo que a gente ouve na Rede Globo. E a ideia é que o seguinte, que a felicidade da vida é essa: ter sonhos, fazer opções e buscar esses sonhos. Mas não é isso que é um homem bem feliz, abençoado, bem-aventurado, que Jesus fala. Jesus fala, aleluia, glória a Deus. Jesus fala que o homem bem-aventurado e feliz é aquele homem que Deus olha para ele e diz assim: em você eu tenho o meu prazer. É isso que faz um homem feliz, é um homem que consegue despertar em Deus o prazer por ter um filho desse jeito. Foi assim que Deus exclamou para Jesus no batismo, no Monte da Transfiguração: esse é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Você quer viver feliz? Viver feliz é Deus olhar para você, Davi, olhar para você, Jorge, e falar: Jorge, Davi, eu estou com muito prazer pela sua vida. Outro princípio da sociedade pós-moderna é que os papéis dos cônjuges no relacionamento conjugal não estão definidos. Eles entram na questão da liberdade das escolhas. Então, o papel da mulher, ela vai escolher. O papel do marido, ele vai escolher. O sexo, hoje em dia, também vai ser escolhido. E porque esse
a pluralidade de opções, de escolhas, é o grande apelo de onde a gente vive. Esse tipo de proposta do pós-modernismo destrói as nossas famílias. Porque é o seguinte, na medida em que cada um deve viver, buscar o seu sonho, e casamento, não existe duas pessoas sonhando separado. Casamento, meu amado, ele significa renúncia, justamente o contrário. Renúncia ao próprio sonho, por amor. O homem reúne o seu sonho, o sonho dos homens de ser aquele profissional bem-sucedido, não vai ser mais o mesmo. Porque ele vai ter que abrir mão do tempo que ele vai se dedicar ao seu desenvolvimento profissional por causa dos filhos, por causa da sua esposa, para ser carinhoso e amá-la como Cristo amou a igreja. Não existe sonhos individuais no cristianismo. Não existe você busca o seu sonho, não. Seria muito mais cristão a gente falar, busque o sonho do seu próximo. Seria muito mais próximo do cristianismo você falar, você quer um objetivo de vida, em vez de falar, busque os seus sonhos, falar, busque o sonho do seu próximo. Porque não existe nada próximo, mais próximo do cristianismo do que o amor que não busca o próprio interesse. Essa mensagem, busque os seus sonhos, ela veio do caldeirão do diabo. A mensagem de Deus é: busque amar, busque o interesse do próximo, entenda que a renúncia dá prazer em Deus, porque Ele mesmo deu o exemplo, Ele deu o próprio Filho, por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. E Ele deu isso por amor. Os sonhos que devem ser buscados não são os seus e os meus sonhos, são os sonhos de Deus. E não há sonho de Deus que não envolva o seu próximo, a sua esposa, o seu filho. Por isso, todo esse caldo cultural pós-moderno nos leva a ter conflitos no lar. Conflitos por espaço, conflitos por tempo, conflitos por agenda que se batem, conflitos porque o marido está sendo egoísta, a esposa está sendo egoísta, o marido que diz que a esposa não fez o trabalho dela, a mulher que diz que o marido não fez o que deveria ter feito, que ele não dá atenção para as coisas que ela faz com tanto carinho, porque existe competição, cada um buscando os seus sonhos. Diz Provérbios 18, versículo 1. Busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios está dizendo o seguinte: aquele que busca o seu próprio sonho não é sábio. Está longe da verdadeira sabedoria. A Xuxa ensina todas as crianças, o Mickey Mouse cansa de falar lá na Disney, e que toda a mídia fala todo o tempo. É justamente o oposto da sabedoria de Deus. Em quarto lugar, diz que não há verdades absolutas, que tudo é relativo. A verdade é uma questão de opinião. Então, a maioria dos discursos nos lares termina desse jeito: isso é a sua opinião. Não é assim? Isso é a sua opinião. Essa é outra frase, pastor, que saiu do caldeirão do diabo. Por quê, meu amado? Coloca o próximo slide aí, por favor. Devemos
isso mesmo. Devemos nos afastar das contendas. E aqui vai o cerne dessa mensagem, que é a questão das contendas, mas não das verdades de Deus. Não existe no Evangelho paz a qualquer preço. E essa aqui é a última, já tem muito caldeirão do inferno hoje, essa é a última frase que eu também digo que veio do caldeirão do inferno. Porque é uma frase bonita. Você prefere ser feliz ou prefere estar certo? É muito mais agradável, às vezes, estar certo. Ou não? Não é. O negócio é ser feliz. Ainda que deixa para lá, né? O importante é não estressar. O importante é não estressar. Isso aí não tem nada de cristão. Porque existe a verdade absoluta de Deus, coisas que são, que estão postas por Deus, que não é minha opinião, não é a sua opinião, e não era a opinião de Jesus lá no primeiro século. É a verdade, porque Ele era a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Não existe sombra de variação, mudança. Não existe tempos ou épocas, culturas ou não, do passado ou do presente, gerações passadas ou gerações futuras, que podem pensar diferente daquilo que Deus é. O que Deus é e o que Ele revela na sua palavra é absoluto. Então, a pergunta, pode passar por favor o próximo slide, que ficaria é: você quer ser feliz, ainda que seja necessário abrir mão da verdade? Essa felicidade que você abre mão da verdade não é a felicidade de Deus. Existe lugar para as opiniões e para as conversas entre pais e filhos? Existe. Existe espaço para transigir? Existe. Existem donos da verdade? Não. Entre nós. Mas Jesus é a verdade. E aquilo que é verdade de Jesus nunca deve ser objeto de discussão nenhuma, nem na igreja, nem fora da igreja. Entretanto, meus amados, o livro de Provérbios ensina, aliás, a própria palavra nos ensina, e diz o apóstolo Paulo, que quando depender de vós, você deve ter paz com todos os homens. Como ter paz e proclamar princípios verdadeiros? É da seguinte maneira: proclame com sabedoria, proclame às vezes calado. Calado. Muitas vezes, o dono da verdade não é Jesus, é você. Você quer discutir, quer impor a sua verdade todo o tempo. E de vez em quando você pega a verdade de Jesus e mistura com as suas opiniões pessoais. Mas é importante fazer distinção entre os princípios absolutos da palavra de Deus e as suas opiniões pessoais. Você pode ter opinião pessoal sobre o time que vai ganhar a Copa do Mundo, pode ter opinião pessoal sobre como é que deve ser o almoço da casa, né? Mas olha, dizer que você tem a verdade sobre tudo, não existe. Porque aí você vai criar um ambiente de contenda na sua casa. E no que depender de vós, tende paz com todos os homens. O que a Bíblia diz, não é que o marido é o portador da verdade, tudo que ele fala é verdadeiro, e nem que a esposa é o portador da verdade, tudo que ele fala, nem que o pai é o portador da verdade em si, não. A verdade é a verdade de Deus. Mas a verdade de Deus pode ser comunicada no lar de uma forma suave, com sabedoria no falar. Mas aquele que se arroga de ser o dono da verdade em tudo,
ele destrói exatamente aquilo que ele queria construir. O livro de Provérbios fala, Provérbios 17, 4, como abrir de represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Provérbios 18 e 19 fala que o irmão ofendido, olha a análise das consequências, olha a sabedoria que você deve ter antes de agredir alguém na sua casa. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são ferrolho de um palácio. Ou seja, fecha o outro. Você quer fechar a possibilidade de comunicação com seu filho? Você quer fechar a possibilidade de comunicação com a sua esposa? Cria uma contenda em tudo que você faz. Seja uma pessoa dada à contenda. Analise, e essa é a sabedoria de Provérbios, que o iniciar de contenda atinge justamente o objetivo contrário ao que você queria. Ela fecha a outra pessoa. Uma vez ditas palavras, você não consegue engoli-las de novo, meu amado. Quando inicia a contenda, você não consegue mais voltar. Diz ainda Provérbios 16, 6 e 7, os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada sua alma e boca. O que o livro de Provérbios diz é o seguinte: pense antes de começar uma contenda. Analise as consequências e veja que você ganhar a discussão, que é o que você quer, você vai conseguir justamente o oposto. Você vai fechar toda a possibilidade de comunicação. E eu repito, isso aqui não é abrir mão da verdade, mas você pode defender a verdade sem precisar contender. Jesus defendeu a verdade de Deus até a morte, sem contender, e morreu por causa disso. E se nós estamos proclamando a verdade de Jesus hoje, é porque depois da sua morte e ressurreição, a verdade dele se estabeleceu. A disciplina no falar deve ser o objetivo do cristão na busca da santidade. A contenda está relacionado com os lábios. Provérbios 13, 3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Próximo slide, por favor. A nossa reação, meus amados, a afronta verbal não pode ser imediata. Você foi afrontado na sua casa, você foi afrontado pelo seu pai, você foi afrontado pelo seu filho, você foi afrontado pelo seu cônjuge. Guarde-se de reagir, porque as consequências do seu reagir vão ser justamente as contrárias a que você quer. Se você quer paz, não vai ser reagindo no momento da afronta. E nesse sentido, o livro de Eclesiastes fala de uma sabedoria extraordinária no capítulo 7, versículo 21 e 29. Eu vou ler aqui nessa Bíblia, que é uma tradução judaica, direto do texto de Eclesiastes. Olha que lindo que fala Salomão. Não leve a sério também toda a palavra falada. Isso aqui é saúde para os casamentos. Não leve a sério também toda a palavra falada, como no caso em que ouve seu servo ou seu parente falar mal de você. Pois muitas vezes, como você mesmo sabe, você falou mal de outras pessoas. O que está dizendo é o seguinte: olha, você não tem justiça própria para ser o policial da palavra dos outros.
porque você também fala mal. Então, quando você ouve alguém falar mal de você, não leve muito a sério, no primeiro momento. Isso vai ser saúde para a sua casa. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios transborda maldades. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Próximo slide, os benefícios do falar suave. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, não no momento da ira, não no momento da raiva, e que a discussão ela muda o fim do relacionamento. O objetivo passa a ser ganhar a discussão e não estabelecer a paz. Não responda nesse momento. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Meus amados, o que está falando é o seguinte, é que existe, quando a raiva toma o coração, a última porta, que não precisa ser aberta, é a boca. Não abra a boca. Não vai adiantar nada abrir a boca. Não abra a represa, porque quando a água sair, a água não volta. Pode pegar o próximo slide, estamos terminando aqui. A humildade, agora o seguinte, se a pessoa fechar a boca só, ela vai morrer de câncer. Né? Vai morrer de câncer. Deus não está preocupado simplesmente em evitar contenda, Ele está preocupado em tratar o nosso coração. O nosso coração, para que nós tenhamos uma alma leve na mansidão. E aqui está Jesus como princípio da sabedoria. Né? A humildade espiritual é a plenitude da sabedoria revelada, está na plenitude da sabedoria revelada por Jesus. Jesus, meus amados, era manso. Jesus a quem devemos imitar é a verdade, mas a verdade não foi reconhecida nem compreendida antes da cruz. Jesus era manso. E nós somos convidados por Jesus a sermos mansos. O que é mansidão? Mansidão é uma frase só. É entregar seus direitos a Deus para que os direitos não sejam mais seus, mas sejam dele. Você quer ter direito à verdade em todas as suas discussões em casa? Se a verdade é de Jesus, entregue esse direito ao dono da verdade. Jesus, eu não estou conseguindo que meu filho cumpra os seus preceitos. Eu amo meu filho, eu quero que ele seja um servo teu, e eu quero muito isso, mas eu sei que o Senhor quer muito mais. Eu quero ser o bom pai e vou me zelar por isso. Mas eu vou entregar o meu direito a possuir a verdade em todas as discussões ao Senhor. Eu não vou ter raiva quando eu falar, porque não é mais o meu direito. É o Senhor que vai batalhar por mim. É o Senhor que vai falar por mim. Mansidão, meus amados, e a sabedoria para vencer as brigas e as rixas no lar, ela está colocada na sua mansidão de coração, que Deus deve tratar todo dia. Isso não é caminho para um dia, isso é caminho para toda a vida. Entregar direitos a Deus é aquilo que a gente menos quer, porque a gente quer ser Senhor. Lembra do temor do Senhor, princípio da sabedoria? Nós queremos assentar no trono. É nós que queremos dirigir a nossa vida. E quando você chega e fala assim, Deus, eu quero que minha esposa compreenda que ela deve ser submissa.
Jesus pergunta o seguinte: e você, o que você precisa compreender? A mansidão é você entregar tudo aquilo que você quer para Deus. Porque, na verdade, todos os seus direitos é do seu Senhor. Nem você, marido, nem você, mulher, nem você, pai, é dono da verdade na sua casa. Toda vez que você quiser ser dono da verdade, saiba que tudo está errado. Porque o dono da verdade não é você. E temor do Senhor é entregar a verdade para o verdadeiro dono, para que ele batalhe por ela. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai continuar proclamando a verdade de Deus, mas sem raiva. Porque a raiva, ela é um alarme que diz de direitos que ainda você diz que é seus e que você não entregou para Deus. Você considera aquilo seu. E é por isso que você tem raiva, você se considera usurpado, contrariado. Mas quando você entrega para Deus, você continua proclamando a verdade, com doçura, porque é Ele quem luta por você. Você não tem que defender sua reputação de pai, a sua reputação de marido, o seu respeito enquanto esposa, porque você entregou isso para Deus. Você vai continuar falando as coisas como deve ser, mas sem raiva. E você tem alguém que vai zelar por você. E você vai ter alguém que vai zelar no seu lar pela paz do seu lar. E a paz do seu lar vai ser uma realidade que não veio do seu próprio esforço, da sua própria capacidade, mas foi bênção de Deus, e vai ser para a glória dEle. E você vai poder dizer: não fui eu que eu fiz o meu lar uma bênção, quem fez o meu lar uma bênção foi o Senhor Jesus, a quem eu entreguei todos os meus direitos de pai, os meus direitos de marido, os meus direitos de esposa, eu entreguei ao meu Senhor. E hoje, eu posso dizer que Ele fez. Ele fez tudo que há de bom. Tudo que há de bom na minha casa. Mansidão de Jesus. O princípio e a plenitude de toda a sabedoria. Vamos ficar de pé, meus amados. Um novo tempo, um novo dia. Pai amado, não somos nada diante de Ti. Tu és nosso tudo e o nosso Senhor. Quem somos nós para fazermos dos nossos lares abençoados? A bênção é Tua. Senhor Deus, tira de nós a propriedade da verdade. Não queremos ser donos da verdade, mas queremos viver a verdade e proclamá-la com doçura, sem raiva, proclamá-la com a nossa coerência contigo, coerência com a Tua palavra. Traz essa bênção para os lares da Tua casa, no nome de Jesus. Amém.